Fala galera do Me Salva, eu sou o Brunão, o cara do tardígrado, professor de biologia do Me Salva, o cursinho com foco na sua aprovação. E a partir de agora, nós vamos ter 4 episódios dessa matéria que eu tanto amo. Aqui vai funcionar da mesma forma. Eu vou sortear um tema e a gente vai se divertindo e aprendendo juntos. Mas antes, você que está querendo conquistar a sua aprovação com o Enem 2021, acesse mesalva.com. Lá temos planos completos com cronograma de estudo personalizado, listas de exercícios, simulados, apostilas e muito mais. Mas vamos lá, vamos ao sorteio! E o tema de hoje é televisão! Já que é de televisão que a produção quer que eu fale, eu vou ficar bem à vontade aqui no meu ambiente para trocar os canais da TV. Não entendeu nada, né? Deixa que eu vou te explicar. Como a gente sabe, com a TV, a gente pode trocar os canais na hora que a gente quiser. Assistir o programa que a gente mais gosta. E hoje eu vou mostrar para você a diversidade dos seres vivos através da minha programação. Bora pro primeiro canal? Deixa eu ver... é disso que vamos falar. Mata Atlântica, bora! O clima já tá ficando mais úmido por aqui. Já tô vendo umas aranhas, umas pererecas pulando por aqui. Afinal, a Mata Atlântica é o ambiente mais biodiverso do planeta. Nós temos nesse bioma uma quantidade imensa de formas de vida por conta da quantidade gigantesca de nichos ecológicos que ele proporciona aos seres vivos. Mas isso eu posso te explicar melhor lá na mãozinha. Buenas, galera do Me Salva. Como eu te disse, a Mata Atlântica é um bioma muito biodiverso, o mais biodiverso do mundo. E isso faz com que a gente encontre nela uma alta taxa de endemismos, ou seja, nós temos muitas espécies que elas são exclusivas desse bioma, porque é apenas nele que elas encontram as condições e recursos necessários para a sua sobrevivência. Na Mata Atlântica, nós encontramos uma grande fragmentação dos hábitats, porque esse é um dos biomas mais degradados do nosso país, principalmente por nós termos nele os grandes centros urbanos, na verdade. Então, a urbanização faz com que, aliás disso, né, todo o processo histórico do nosso país fez com que essas cidades mais ao litoral estivessem sendo mais afetadas por esse processo de transformação. E é justamente lá onde nós encontramos a Mata Atlântica, certo? É importantíssimo se lembrar também, né, a gente precisa trazer aqui nessa aula, a perspectiva de que na Mata Atlântica nós temos uma grande quantidade de recursos hídricos. E são esses remanescentes de florestas que preservam esses recursos hídricos que acabam, então, fornecendo água para uma quantidade bem grande de habitantes do nosso país. Então, por isso, a gente precisa ter bastante cuidado com a Mata Atlântica. Deu de Mata Atlântica, vamos escolher um outro canal. Deixa eu ver qual que vai ser... Esse aqui, Cerrado. Esse Cerrado é bonito, hein? Ele é o segundo maior bioma do Brasil e ele está extremamente ameaçado. No Cerrado, a gente encontra adaptações muito bem visíveis da vegetação àquele clima. Galhos retorcidos, a gente tem plantas com folhas mais secas, e isso faz com que esse seja um bioma que apresenta uma grande vocação natural para os incêndios, digamos assim. Eles até são importantes para a sobrevivência dessas espécies. Mas isso eu posso te explicar melhor resolvendo uma questão do Enem de 2016. Essa aqui é uma questão muito típica que vai pedir que a gente consiga perceber quais são as adaptações das plantas ao ambiente em que elas estão inseridas. Por exemplo, essa questão do Enem vai pedir que a gente perceba, né, quais são as características adaptativas das plantas que correspondem à região destacada pela professora. Bom, então vamos ler o enunciado para encontrar que região é essa. A professora começa dizendo que, né, em uma determinada região, a flora convive com condições ambientais curiosas. Bom, vamos ver que condições são essas. As características dessas plantas não estão relacionadas à falta de água. Então, ó, a relação aqui não é direta com a falta de água. Então, a gente pode dizer, né, que provavelmente nós não estamos nos referindo à caatinga, certo?
Mas com as condições do solo, começou a falar em solo, a gente já começa a ter algumas orientações. Que é pobre em sais minerais, ácido e rico em alumínio. Bom, a gente precisa conseguir identificar qual é o bioma que apresenta um solo ácido e rico em alumínio. Além disso, essas plantas possuem adaptações ao fogo. Bom, gurizada, olha só, aqui nós já temos uma indicação. Se a gente tem adaptações ao fogo, a gente consegue diretamente identificar que nós estamos falando do cerrado, né? Já que a gente vai ter ali plantas com muitas adaptações em relação a isso. Então a gente vai parar e pensar, raízes escórias e respiratórias, bom, isso aqui tem muito mais a ver com o ambiente, com água, né? Então não pode ser. Raízes tabulares e folhas largas, bom, folhas largas têm relação com muita água disponível, bastante fotossíntese, raízes tabulares tendo que se prender bastante no solo. Acho que não é algo aqui em questão. Casca grossa e galhos retorcidos, aqui temos a nossa alternativa correta. As plantas do cerrado possuem casca grossa, pois assim, essa casca que é feita de células mortas é queimada pelo fogo, né, pelo incêndio natural, mas a parte viva da árvore não é danificada. E esses galhos retorcidos são frutos, né, desse solo, dessa condição de solo e também das queimadas das gemas das plantas que fazem o seu crescimento ser mais tortuoso. A gente pode excluir a D, porque nós não temos raízes aéreas aqui, porque nós não temos um solo encharcado, e também não temos folhas reduzidas ou modificadas em espinhos, porque isso é característica de seca. Eu sou daqueles que ficam o tempo inteiro trocando de canal, que não se aguentam num só. Vocês também são assim? Bom, vamos trocar, vamos ver outro. Qual o canal que vocês querem? Esse aqui. Pantanal. Galera, o Pantanal é a maior planície alagadiça do mundo. Ele é um bioma bastante biodiverso, já que ele concentra elementos da Amazônia, do Cerrado e da Mata Atlântica também. Mas ele vem sofrendo com muitos problemas ambientais, principalmente relacionados com a agropecuária e como essa implantação leva à sobreexploração desse ambiente. Além disso, a água que vem da Amazônia é bastante importante para conseguir sustentar os rios do Pantanal e, com isso, a cheia que acontece lá naquele bioma. Vou te explicar mais sobre isso na mãozinha. Vem comigo? Pessoal, o Pantanal ele é um bioma deveras curioso, digamos assim. Por quê? Nesse bioma nós vamos encontrar características que vão ser muito compatíveis com o bioma amazônico, nós vamos encontrar características do Cerrado e também vamos encontrar características da Mata Atlântica, isso mesmo. Então o Pantanal, na verdade, ele é uma grande região de encontro entre esses três biomas aqui. Por vezes a gente encontra até algumas características da caatinga no Pantanal. Então muitos estudiosos consideram ele um ecótono. Ai meu Deus, professor Brunão, o que é um ecótono? É uma região de transição entre diferentes ecossistemas. Então a gente vai encontrar aqui espécies da flora e da fauna no Pantanal, mas que também estão presentes nesses outros três biomas aqui. Ele acaba sendo um bioma bastante famoso porque ele é a maior planície alagadiça do mundo. Isso faz com que a gente sempre tenha imagens do Pantanal como aquela região onde nós temos uma vegetação em que ela está toda alagada, na verdade, de fato. Durante uma época do ano a gente tem bastante alagamento aqui no Pantanal. Mas o mais curioso é que ao longo do tempo a gente tem encontrado uma grande demanda, um grande aumento, na verdade, de incêndios nessa região aqui. E esse incêndio está relacionado com certeza com a expansão da agropecuária, que usa os ambientes aqui do Pantanal e acaba alterando eles, mas também há consequências do desmatamento na Amazônia. Então, a floresta amazônica, ela fornece muita água para essa região aqui do Pantanal. Quando nós não temos água suficiente vindo da Amazônia, já que as florestas estão sendo drasticamente desmatadas, a gente acaba tendo os rios que inundam o Pantanal com menos volume, na verdade. Então essa região não fica tão alagada e fica mais disponível para os incêndios que possam ocorrer ali. Temos que ter cuidado com o nosso Pantanal. Em 2020 nós tivemos situações bem complexas e tensas ali e a gente precisa dar mais atenção para esse bioma aqui. Já que eu mencionei sobre a Amazônia logo que eu falei sobre o Pantanal, que tal nós irmos direto para esse bioma? Lá tem coisas importantíssimas que podemos falar sobre o maior bioma do nosso Brasil. Vamos lá? Deixa eu achar aqui. Pera aí. Amazônia. A vegetação da Amazônia, pessoal, ela é formada por plantas de folhas geralmente bastante largas.
porque assim elas conseguem fazer mais fotossíntese. E estando na Amazônia, um dos biomas mais úmidos do planeta, a gente não tem problema em faltar água. Mas o que talvez tu não saiba é que esse bioma possui um solo extremamente pobre em nutrientes, porque lá nós temos um uso muito grande desses nutrientes por parte de uma vegetação, de um ecossistema que está completamente no seu clímax. Mas tem um outro bioma que ajuda bastante a Amazônia, e é o deserto do Saara. Será que a produção consegue colocar aqui na minha televisão como é que a areia do Saara chegou até a Amazônia? Pode parecer incrível, né? É surreal. Mas sim, as tempestades de areia no Saara fazem com que essa poeira possa ser transportada através das nuvens até o continente americano. Ele atravessa o Oceano Atlântico e essa poeira do Saara, riquíssima em fosfatos, que são minerais muito importantes para as plantas, chega até aqui o Brasil, até os países da América do Sul como um todo, e fertiliza o solo da Amazônia. Mas agora tá bem mais úmido do que lá na Mata Atlântica, né? A gente podia dar uma passadinha pela Caatinga. O que vocês acham? Vamos lá? Deixa eu trocar de canal aqui. Caatinga, aqui. Vou aproveitar e já vou trocar minhas plantinhas aqui, né? Pra combinar mais com o cenário. Bem melhor agora que eu posso mexer nos meus cactos, colocar um pouquinho de água neles. Pouquinho, né, galera? Porque matar cactos afogado não dá. Ele é um exemplar muito típico da Caatinga, um bioma brasileiro que representa o nosso semiárido, onde as plantas são adaptadas ao ambiente seco. Onde a gente observa, por exemplo, a presença de um caule verde, a presença, por exemplo, de transformações das... Transformação das folhas em espinhos, uma vez que assim elas evitam perder água, já que lá a água não é abundante que nem na Amazônia. Bom, pessoal, nós classificamos as plantas da Caatinga como plantas adaptadas à seca. Então nós vamos chamá-las de xerófitas, né? Uma vegetação xerófita está justamente relacionado com essa perspectiva da seca, né? Fita vem de vegetação e xeros vem de seca. Muito bem, que tipo de adaptações então essas plantas vão ter? Nós vamos encontrar aqui uma grande característica que é a ideia de evitar a perda de água. Então nós temos o surgimento dos espinhos com bastante frequência, porque os espinhos eles são folhas modificadas, ou seja, folhas que foram transformadas para que se pudesse evitar a perda de água que acontece durante a sua transpiração. Então essas folhas modificadas fazem com que a planta não perca água, uma vez que existe uma grande deficiência, né, desse elemento tão importante para a vida delas. Nós temos também aqui caules modificados nas plantas do cerrado, né? Como, por exemplo, os cladódios. Os cladódios são caules com características fotossintetizantes. Então, os caules do tipo cladódio, eles são geralmente verde. Esses aqui possuem clorofila no caule, né? Então, ele mesmo consegue fazer a fotossíntese, uma vez que a planta ela reduziu o seu número de folhas. A gente encontra isso bastante aqui presente nos cactos. Essas adaptações que a gente encontra nas plantas, né, como por exemplo ainda na Caatinga, uma vegetação caduca, ou seja, uma vegetação cujas folhas caem, uma vez que nós não temos água suficiente para que elas possam fazer sua fotossíntese de maneira adequada, então é mais fácil perder as folhas e guardar a energia do que a gente ficar lá mantendo elas e gastando, perdendo água através dessas folhas. Então essas características são muito pertinentes à Caatinga. E o Enem vai cobrar bastante isso de vocês, como por exemplo, nessa questão de 2013, que falou sobre o manguezal, ou seja, como as plantas do manguezal elas são adaptadas às condições do manguezal. Então aqui no enunciado ela vai descrever para ti, né? A questão vai descrever para ti que o manguezal é um local que tem muita concentração de vida, tem bastante sedimento trazido dos rios, na verdade. A gente tem uma grande quantidade de restos de plantas e outros organismos que fica misturada à água salgada. Então eu tenho água doce, água salgada, solo com aparência de lama e eu tenho uma exuberante floresta que vive num ambiente lodoso e salgado. Então como é que as plantas sobrevivem a esse ambiente? É isso que a questão está pedindo para ti. Na questão 1, a gente não fala de manguezal, a gente fala de uma adaptação que é a Caatinga, né?
folha substituída por espinho. Folhas grossas que caem em períodos frios, a gente também não está falando sobre o manguezal, né? Porque se ele está do lado da praia, a gente não tem tão necessariamente essa demanda aqui, não foi citada no texto. Caules modificados que armazenam água, bom, isso aqui também seria um cactus, né? Então a gente não vai usar essa adaptação aqui. Raízes desenvolvidas que se aprofundam no solo em busca de água, isso aqui é uma adaptação do cerrado. Ficamos com a alternativa E que diz raízes respiratórias ou pneumatóforos, ou seja, raízes que saem do solo e absorvem o oxigênio diretamente do ar, já que na maior parte do tempo essa raiz está lá afogada naquele solo lodoso e dessa maneira ela consegue ser adaptada àquele ambiente sobrevivente. Belezinha, gurizada? Bom, galera, vamos pro nosso último cenário. Deixa eu ver o que tá faltando aqui. Aqui. Pampa! Mas bem que a produção podia me alcançar um chimarrãozinho pra falar sobre esse bioma, né? Opa! Habemos chimarrão! Galera, o Pampa é um bioma brasileiro que por vezes a gente subestima. Mas ele também é rico em biodiversidade. Se a gente for pensar em metro quadrado, o Pampa tem uma biodiversidade muito maior do que outros biomas brasileiros. Ele é caracterizado por uma vegetação mais herbácea, é muito feita de gramíneas. A substituição das espécies nativas por espécies exóticas tem causado um grande problema ambiental aqui no Rio Grande do Sul, porque isso faz com que nós tenhamos cada vez mais as espécies nativas em extinção, principalmente por conta do avanço do agronegócio e da silvicultura. Bom, gurizada, eu quero saber que bioma vocês mais curtiram conhecer. Hoje, através da minha TV, a gente conseguiu viajar por muitos, na verdade. Eu, particularmente, tenho uma quedinha pelo Pampa, com um pezinho na Mata Atlântica, já que o lugar que eu tô é um ecótono, uma região de transição entre dois biomas. Enquanto tu comenta aqui qual foi o que tu mais gostou, sabe o que eu vou fazer? Pegar meu controle pra gente voltar lá pro nosso cenário original. Gente, eu amei esse primeiro episódio. Deu uma vontade gigante de viajar por todos esses biomas e falar muito mais pra vocês. Mas, como eu não tenho todo o tempo do mundo, bora assistir as minhas aulas completas no mesalva.com. Basta acessar e escolher o plano ideal pra você. E se você gostou desse primeiro episódio, curte o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum episódio dessa série maravilhosa. Agora eu tô indo porque eu preciso pensar no meu almoço. Beijão, fui e que a resistência do tardígrado esteja sempre com você.